Olá, caros ouvintes, e sejam bem-vindos a mais uma narração. Hoje eu estou aqui no começo do vídeo para agradecer e dar as boas-vindas ao nosso mais novo apoiador, Luiz Oliveira, que se juntou ao nosso Apoia-se no tier mais alto de contribuição. Muito obrigado mesmo pelo seu apoio. Significa muito para mim ver a lista dos apoiadores crescendo e vendo que vocês gostam do trabalho que eu estou fazendo aqui. E se você quiser se juntar a eles, nós temos tanto um Pix quanto um Apoia-se, no qual você pode receber os áudios adiantados das novels. Mas se você não puder, só deixa o seu like e a sua inscrição que já ajuda aqui. Muito obrigado e vamos ao vídeo. Parte 2. A chuva caía e a cacofonia das gotas ressoava nos ouvidos. As ruas da capital real não foram projetadas tendo em mente a drenagem, particularmente as pequenas vielas da cidade. Como resultado, o beco inteiro tornou-se um lago em miniatura. Gotículas de água respingavam quando gotas de chuva caíam sobre a superfície da água. O vento soprava através dos respingos e o cheiro de chuva se fazia presente. A capital real parecia submersa. Neste mundo dessaturado, havia um menino tingindo de cinza pelos salpicos de água. Ele morava em um casebre degradado. Não, até usar a palavra casebre seria um elogio para um lugar tão desprovido. Era pouco mais que um amontoado de coisas sustentado por pedaços de madeira, tão largos quanto o antebraço de um homem. Um pedaço de pano fazia a função de telhado e as bordas que pendiam serviam de paredes. Um menino de 6 anos vivia nessas condições. Talvez tal descrição pudesse dar a entender que era como um restaurante ao ar livre, mas não havia nada disso em qualquer sentido da palavra. Ele estava enrolado em um canto como um pedaço de lixo descartado ao léu, deitado em um pano fino onde apoiava a cabeça. Os suportes de madeira e o tecido manchado que servia tanto como telhado quanto parede era provavelmente o fruto do trabalho desse garoto, como uma criança construindo uma base secreta. O único benefício desta casa indigna do nome foi que ele não ficou diretamente encharcado pela chuva. O dilúvio interminável fez a temperatura afundar como uma pedra no lago, envolvendo o garoto em um frio que o fazia tremer. A condensação de suas respirações curtas e infrequentes era o único sinal de que ele estava vivo. O clima roubava seu calor e o fazia desaparecer no ar. O menino havia sido encharcado pela chuva gelada muito antes de entrar em sua casa e estava perdendo rapidamente o calor corporal. Ele não tinha como parar seu tremor. Contudo, este mesmo frio amenizou a dor das contusões que cobriam seu corpo. Esse era o único consolo para ele em meio a essas condições desumanas. O menino permaneceu encolhido no chão enquanto olhava para o beco abandonado, para o resto do mundo. As únicas coisas que ele podia ouvir era o som da chuva e de sua própria respiração. Não havia mais nada na ausência desses sons, o que o fez pensar que ele era a única pessoa restante no mundo. O menino era muito novo, mas já entendia que ia morrer. Mas ele não tinha medo. Era demasiadamente jovem para entender completamente o conceito de morte. Além disso, ele não achava que houvesse algum motivo específico para continuar vivendo. Ele apenas se agarrou à vida todo esse tempo porque estava com medo de sentir ainda mais dor. Se ele pudesse morrer, ali mesmo, sem sentir qualquer dor, apenas o frio do vento e a fome que roía seu estômago, então a morte dificilmente seria uma coisa ruim. Ele lentamente perdeu a sensação do seu corpo encharcado de chuva e sua mente começou a se desvanecer em um borrão. Ele deveria ter encontrado um lugar para se esconder da chuva antes que começasse a cair, mas ele havia se deparado com vários baderneiros e recebido uma surra violenta. Já foi sorte o bastante ele ter conseguido voltar para cá. Este era o único pedaço de alegria a qual ele se agarrava. Isso significava que todo o resto era sofrimento? Era muito comum ele passar dias sem comer, de modo que até se acostumara. Ele não tinha paz nem ninguém para cuidar dele. A solidão fazia parte de seu cotidiano, então não o trazia qualquer tristeza. Suas roupas esfarrapadas e seu fedor repulsivo eram um fato da vida e que em nada o perturbava. Comer comida estragada e beber água suja para encher a barriga era o único modo de vida que ele conhecia. Não fazia sentido contar isso como sofrimento. Infelizmente, às vezes o seu chiqueiro era tomado por outros ou destruído por aqueles que tinham prazer em fazer ele sofrer. Ele também era espancado por bêbados até perder os sentidos. Então será que isso seria seu sofrimento? Não, também não era. A triste verdade era que o menino nem sequer entendia o conceito de sofrimento, pois nunca sentiu nada que não fosse isso. Mas logo tudo isso terminaria. A miséria da qual ele era alegremente ignorante terminaria aqui. A morte vinha sem distinção para os afortunados e os desafortunados. Sim, a morte era absoluta.
Ele fechou os olhos. A força para mantê-los abertos se esvaía lentamente. Seu corpo há muito tempo havia parado de sentir o frio. Ele podia ouvir seu próprio batimento cardíaco fraco na escuridão. O som da chuva se misturou com isso, mas então ele ouviu algo estranho intervindo nesse mundo. Uma voz abafou o som da chuva. Em meio aos resquícios fugazes de sua consciência, o menino forçou-se a abrir os olhos, atraído por uma curiosidade única das crianças. Essa coisa entrou no campo estreito de sua visão. Os olhos, que se fechavam lentamente para sempre, se arregalaram rapidamente. Era linda. Por um momento ele não tinha ideia do que era. A melhor descrição para ela seria como uma joia, ou brilhante como ouro. É claro que alguém como ele, que comia restos de comida estragada para sobreviver, não conseguia pensar em tais coisas. Não, havia apenas uma coisa em sua mente. É como se fosse o sol. Esta coisa estendeu a mão para acariciar o seu rosto. E então, o menino até então não era um ser humano, já que ninguém o havia tratado como tal. Mas neste dia, ele se tornou um. 3º dia do mês do Baixo Fogo, 9º mês do ano, 4h15 da manhã. Capital real do reino Reistase. O castelo de Rolente estava no coração da cidade. Seus terrenos eram cercados por 400 metros de muralhas, com 20 enormes torres espaçadas ao longo de sua extensão. Este cômodo estava localizado dentro de uma dessas 20 torres. Suas luzes estavam apagadas no cômodo não muito espaçoso, e havia uma cama lá. Um rapaz que parecia estar entre a infância e a adolescência estava deitado nessa cama. Seu cabelo loiro era cortado curto e sua pele estava bronzeada. Parecia um rapaz bem saudável. Seu nome era Climb. Ele possuía apenas um nome, sem nenhum sobrenome. Ele era um soldado que tinha sido autorizado a defender a dama com o título de Princesa Dourada, uma honra que lhe garantiu a inveja de muitos. Ele se levantava cedo, sempre antes do sol nascer. Quando percebeu que sua consciência havia emergido de um mundo distante de escuridão, sua mente se esclareceu imediatamente e seu corpo estava quase totalmente operante. Climb se orgulhava de sua capacidade de dormir e acordar rapidamente. Ele abriu bem os olhos e uma determinação inabalável queimou dentro deles. Ele afastou o grosso cobertor que cobria seu corpo. Era verão, mas as noites eram frias quando ele dormia cercado por paredes de pedras. E Climb sentou-se em sua cama. Ele tocou as pontas dos dedos no canto de seus olhos. Estavam úmidos. Esse sonho de novo. Climb enxugou as lágrimas com as mangas de sua roupa. A chuva pesada de 2 ou 3 dias atrás deve tê-lo lembrado de sua juventude. Ele não estava chorando de desgosto. Quantas pessoas poderiam levar uma vida que merecia respeito? Quantos mestres dignos alguém poderia servir? O tipo pelo qual alguém alegremente daria sua vida se fosse para protegê-los. Naquele dia, quando Climb teve a boa sorte de encontrar uma certa dama, ele decidiu dar a vida por ela a qualquer preço. As lágrimas que derramou vieram de sua alegria. Ele chorou de gratidão pelo milagre que o encontro havia trazido para sua vida. O rosto jovem de Climb estava cheio de uma determinação constante enquanto ele se levantava. Não havia iluminação aqui. E neste mundo sem luz, Climb falou com uma voz rouca por causa do excesso de treinamento. Acender. A lâmpada no teto liberou uma iluminação branca em resposta à palavra de comando de Climb, iluminando o interior do cômodo. Este era um item mágico encantado com a magia do feitiço Luz Contínua. Embora itens como estes pudessem ser comprados no mercado, eles não eram baratos, e Climb só possuía um devido à sua posição única no reino. Torres de pedras como essa tinham pouca ventilação, portanto lamparinas a óleo não eram seguras. Quase todos os cômodos aqui eram mobiliados com iluminação mágica, mesmo sendo um alto investimento a princípio. A luz branca revelou que o chão e as paredes também eram de pedra. Vários tapetes finos foram colocados no chão para diminuir a rispidez fria da pedra. Além disso, havia uma cama de madeira de estilo rústico e um armário de roupas ligeiramente maior, que parecia grande o suficiente para guardar sua armadura. Havia uma escrivaninha com gavetas e uma cadeira de madeira com uma almofada fina no assento. Um estranho que visse isso poderia considerar isso como uma condição de vida bem austera, mas só isso já era bem mais do que Climb achava que merecia. Soldados regulares não recebiam quartos individuais. Eles dividiam beliches e viviam em grupos.
Os únicos outros móveis que lhes eram atribuídos, além de suas camas, eram um baú de madeira com fechadura, utilizado para guardar objetos pessoais. Climb então olhou para o conjunto de armadura de placas branca que estava no canto da sala. Era tão reluzente que parecia brilhar por conta própria. Um soldado comum nunca receberia uma armadura tão requintada. Naturalmente, Climb não ganhou esse tratamento especial devido a seus próprios méritos. Aquilo havia sido um presente da soberana a quem Climb devia sua lealdade. Assim, era inevitável que os outros se ressentissem com ele. Ele abriu o armário de roupas e pegou suas vestes, e então se vestiu enquanto observava sua imagem no espelho do gabinete. Primeiro, ele colocou um conjunto de roupas velhas. Elas cheiravam a metal, não importava quantas vezes ele as lavasse. Então colocou uma camiseta por cima. Normalmente ele teria colocado sua armadura por cima disso, mas não havia necessidade de ser tão formal agora. Em seu lugar, ele usou um colete com muitos bolsos e um par de calças. E com isso ele estava completamente vestido. Ele então pegou um balde com um pano nele. Depois disso, ele observou no espelho mais uma vez, inspecionando a si mesmo por qualquer coisa fora do lugar ou qualquer esquisitice em seu porte pessoal. Qualquer erro que Climb cometesse seria motivos para ataques lançados contra a Princesa Dourada, a mestra a quem ele servia. Portanto, ele tinha que ser extremamente cuidadoso. Ele não morava nesse lugar para causar problemas à sua mestra. Ele foi autorizado a viver aqui para se dedicar de corpo e alma ao serviço a ela. Climb fechou os olhos diante do espelho e imaginou o rosto de sua mestra. A Princesa Dourada, Herner Teyeris Chardelon Haile Valself. Como esperado de sua linhagem de nascimento, ela estava cercada por uma aura sacrossanta, como uma deusa que havia descido à terra. Ela parecia brilhar com compaixão e sua mente elaborava muitos planos e políticas cheias de sabedoria. Ela era a nobre entre as nobres, a princesa entre as princesas. Ela era a mulher perfeita de acordo com Climb. Seu brilho dourado, como uma joia preciosa e imaculada, não poderia ser desfigurado de forma alguma. Se alguém fosse usar um anel para compará-la, Herner seria como um enorme diamante lapidado e brilhante. Quanto a Climb, ele seria a moldura que mantinha a pedra no lugar. Qualquer falha na moldura diminuiria o valor do anel, então ele não podia fazer nada que pudesse desvalorizá-la. O peito de Climb ardia incontrolavelmente enquanto ele pensava em sua mestra. Mesmo os fiéis mais ardentes dos deuses não podiam se comparar à devoção de Climb. Ele se examinou por mais algum tempo, e depois de ter certeza que não iria desgraçar a honra de sua mestra, Climb assentiu em satisfação e saiu de seu quarto.